Pessoal, boa tarde. Estamos voltando aqui agora. Esse programa, especialmente, ele não vai ser ao vivo. A gente teve um problema, a gente já estava com 20 minutos de programa no ar. Tivemos um problema ao vivo, então quem tentar entrar no link aí, infelizmente não vai ter. Mas a gente vai regravar esses primeiros minutos aqui, de uma forma resumida, o que o Claudinho falou da sua experiência de vida, e vamos continuar o programa. Então, esse Jornal Minas no Ar não está sendo ao vivo, e a gente hoje está recebendo o Claudinho da Vale, vereador de Nova Lima. Seja bem-vindo, Claudinho. Desculpe pelos problemas técnicos, mas faz parte também, né? Tá certo, Thiago. Boa tarde a todos aí, né? É um prazer estar aqui. Ô, pessoal, então, Claudinho, vamos voltar aqui. Você estava contando primeiro a sua trajetória, né? Você é morador de Nova Lima, do bairro Matadouro, teve toda a sua experiência ali de uma forma humilde até você chegar na política. Dá um resumo disso para a gente chegar na parte que a gente estava. Thiago, fui nascido e criado lá no bairro Matadouro, né? Ali próximo, pertinho do Campo do Vila, minha família toda de lá. Sou uma família de 5 irmãos, né? A gente vem uma vida só o pai para sustentar, e aí a gente teve que sair cedo para trabalhar, e graças a Deus, dos 5, nós, bem dizer, sobrevivemos a essa vida difícil que tinha, cada um fazendo o que podia para ajudar, minha mãe também. Minha mãe fazia pastel, bolinho de feijão, e eu deu de cedo trabalhando na casa de pessoas de jardim, e fui galgando a minha vida aí, chegando até na vida profissional, onde que trabalhei na prefeitura, Minasul, trabalhei na Vale por 33 anos, assim, tive uma vasta experiência. Então, mais ou menos foi isso aí a minha trajetória de vida. E aí, você estava também falando que você está com 55 anos, né? Então um carinha mais novo aí, não tá parecendo. Eu tenho 56 anos, Thiago. 56 anos. Daqui 2 meses eu faço 57 anos, se Deus quiser, né? Que é Deus que sabe todas as coisas. Não é nada, é vida sofrida mesmo. Eu podia estar bem melhor, mas de tanta luta, cara, aí a gente vai perdendo um pouquinho da feição. Mas tá bem. Então eu queria falar da sua idade, até porque pra gente entender. Então você decidiu entrar na política, você já era um profissional estabelecido. Eu tô deixando isso bem claro, porque às vezes a pessoa fala um oportunista político, e não é seu caso. Você já tinha sua vida estabelecida, você já tinha você tem imóveis, né, de aluguel, você já tinha sua empresa de 30 anos numa boa empresa. E aí, o que te fez entrar pra política? Thiago, política você fica olhando assim, tem muitas pessoas que ficam no interesse de entrar politicamente para se virar um cabide de emprego. E na realidade eu não faço questão de política. A política veio para minha vida através das coisas que eu fazia para as pessoas. Eu sempre ajudei. Emprego era o meu know-how, que eu consegui emprego para muita gente. Tem um cara que já aposentou e foi eu que consegui. Então, assim, eu não tenho visão política de falar que eu tenho que continuar na política para me sobreviver. Eu não dependo da política para me sobreviver. Então, o que eu tenho dá para... Só tenho um filho agora, que eu perdi minha filha, 3 anos atrás. Então, o que eu tenho, eu consigo superar o resto de vida que a gente tem pela frente. E aí, mas aí eu entrei nesse mérito, né? Porque você sempre foi muito ligado ao social. Você falou a questão do emprego, isso é tão importante na sua vida que seu sobrenome praticamente foi conhecido na cidade pelo seu trabalho na iniciativa privada. E aí você teve a questão social, né? E a questão esportiva, que você também sempre ajudou, né? Como que foi essa parte social e esportiva antes de você entrar na política? Thiago, social eu não me enchia com política, não fazia nem questão de escutar, eu detestava na hora que chegava o horário político, que eu deixava de ver meus esportes lá, que eu chegava em casa e tá na hora de programa político. Assim, então eu não vivia política, eu nem procurava saber quem que é. No dia de votar, eu pegava até o papel no chão lá e votava lá, e não tinha esse conceito, esse apego por política. Eu trabalhava social eu ajudava, eu vim de um bairro carente, que é o bairro lá do Matadouro, onde que a gente tinha um convívio, sabia as condições de cada um. E graças a Deus eu fui trabalhando, conseguindo uma condição de vida boa, onde eu pude ajudar muita gente lá no bairro. E além de ajudar, eu ainda arrumava emprego, porque eu tinha as condições de arrumar emprego. Eu estava dentro de uma potência, que é uma empresa grande que me liberava para mim conseguir arrumar muito emprego para as pessoas. Então, graças a Deus, eu pude ajudar muita gente no período que eu estava trabalhando. E social, o meu know-how é o esporte, né? Que até hoje eu consigo jogar, não estou conseguindo jogar muito mais, porque a idade está chegando, mas pelo menos a gente tenta fazer o esporte de um recomeço de vida, um momento que você está ali de distrair com as pessoas. Então, assim, eu adoro futebol.
e é onde que eu consigo fazer ainda alguma coisa para alguém ou pessoas que estão precisando de não só do esporte, mas de uma coisa familiar. Que dentro do esporte você consegue ver as necessidades de cada um. E aí você foi, tentou desse trabalho, você chamou a atenção, né, de algumas pessoas, e aí você decidiu em 2012 ser candidato, e foi sua primeira experiência, né? Como que foi essa experiência, essa votação, e depois de 2016 até você ser eleito em 2020. Tiago, estava lá em casa um dia, cheguei do trabalho, aí bateram na porta, era Vitor e um rapaz que eu arrumei emprego para ele na Vale. Aí conversou comigo um pouco lá e falou que eu tinha um perfil para política. Eu falei que eu não sei nem pegar no microfone. Até hoje eu não faço questão muito de falar. Sou um cara muito calado, que eu acho que quem fala muito se expõe demais. Então eu aprendi com meu pai que quem ouve mais tem mais resultado na frente do que quem fala demais atropela muitas coisas. Então eu falei com ele que eu não sabia nem subir no palanque, aí é perigoso eu cair lá de cima. Porque eu sempre vivi com resultado. Eu fui cobrado para me entregar resultado. E então a política é mais ou menos isso. Em 2012 eu fui lá, candidatei, mas nem na rua fui. Eu tive uma votação lá de 604 votos, sem quase pôr o pé na rua para falar nada com ninguém. Em 2012 isso foi muito voto. Até hoje, né? Foi muito voto em 2012. Eu fiquei suplente lá e também nem procurei saber o que tinha que fazer, nem nada. Continuei minha vida profissional, que era muito corrida. Eu tomava conta de muita coisa, era muitos afazeres, muita gente em responsabilidade. Então, não tive muito apego. Aí, falei que não ia mexer mais. Aí, em 2016, fizeram minha cabeça, voltei de novo. Aí, voltei através de Lucim, que ficou indo lá em casa, chamando que vai, e fui. Mas no andar da carruagem, eu estava muito bem, as pesquisas falavam que eu estava bem, e eu realmente estava um pouco dedicado a mais na política. Mas quando foi chegando na reta final, teve uns atropelos e você sabe politicamente o que acontece, os interesses políticos de quem vai, quem não vai dentro do partido. E eu fui, bem dizer, sabotado e tá bom. Tive lá os 740 votos. Beleza, para mim a minha vida continua a mesma coisa. Todos percalços, você aumentou a votação aí. Aumentei mesmo, sem fazer nada, sem ficar me expondo, sem nada. Aí agora, 2020, cara, a gente teve um encontro aí com o Fabrício chamou para conversar, eu tava meio desmotivado por causa da perca da minha menina, não tava com interesse de mexer com isso, mas ela tinha pedido pra gente fazer um trabalho que talvez eu ganhasse, ela já mexia com o social, aí eu fiquei, ficou na minha cabeça, o Fabrício incentivando, vão, assim, tive o apoio de mais pessoas, né? E aí foi uma caminhada muito forte. Eu tive o Jefferson, que é o braço direito lá, correndo comigo o tempo todo. Nós ficamos um ano correndo. Assim, tem várias pessoas. Quem ficar citando aqui é ruim, porque tem muita gente. Então chegou na reta final, cara. Eu até assustei com a votação que eu tive. Você fez 1.700 votos, 1.740, né? 1.740 votos, assim, concorrendo com o Zé Lino, com o Taelbinha, com outras pessoas lá do partido. Foi o segundo vereador mais votado e além de ser o segundo vereador mais votado, politicamente você mexeu no cenário que sua votação foi a ponto de poder ter um coeficiente para chamar mais um. Então hoje vocês têm 2 vereadores na Câmara. E eu tô falando isso porque agora a gente vai entrar na experiência da Câmara. Você, apesar de um primeiro mandato, você já entra com uma responsabilidade muito grande, né? Porque tem um imbróglio no início, as pessoas podem procurar aí no jornal, vocês vão ler toda a história, a gente não vai entrar no detalhe aqui, que você fica como presidente 2 meses, né? E aí como que foi essa experiência de presidente, depois mesa diretora? Tiago, entrei numa Câmara sem saber nada de política, sem conhecer. Eu conheço muita de gente, porque sempre minha vida, minha formação é para mexer com pessoas. Além de produção, entrega de resultado, que sou formado na área de produção, mexer com gente, trabalhar com sentimento para entrega de resultado, que você tem um resultado importante através do apoio que você dá às pessoas. As pessoas te dão apoio se você der condições para elas. Se você não der, você não tem resultado. Você pode fazer o que for, que você não tem resultado lá na frente, não. Então, entrei na Câmara e caí naquela bolha que estava lá, aquela confusão. Aí fiquei por 2 meses como presidente da Câmara. Assim, uma situação meio complexa, você não sabe se fica, se vai, se sai. Pode assinar, se não pode assinar, se a lei vai valer, não vai, entendeu? Então, assim, foi muitas coisas que aconteceu ali dentro, que passou, acabou aquilo, a Anizinha assumiu, a gente começou a tocar, aí eu tô começando a aprender política agora. Mas nisso você ficou também como vice, né? Você não ficou fora da mesa diretora, não, você ficou presidente. Aí, pela votação, que eu tive 10 votos, né, cara, como vice-presidente, eu tive a votação de todos os vereadores,
E agora voltei nessa nova gestão agora como secretário e também com a votação dos 10. Quer dizer que a minha aceitação como político e como pessoa não tá ruim assim em relação aos amigos meus de Câmara. Sim, em relação aos amigos seus de Câmara, né, os pares, mas também em relação à população, a gente vê é, uma visão muito positiva sua. Eu falo com todo mundo, cara, na hora que você sentou na cadeira, você tem desgaste. Isso, falar que é unanimidade, ninguém vai ser e nem precisa ser, né? A gente também não quer que tenha um político perfeito. E dentro desses 2 anos, quais são os seus principais destaques ali? Que você fala assim, olha, projeto X, projeto Y, requerimento, conseguir resolver tal coisa para tal bairro. O que você vê como destaque na sua atuação? Tiago, é uma coisa que eu vejo dentro lá, que se a gente estivesse trabalhando como empresa, se o contexto político fosse empresa, eu acho que a gente estaria muito avançado. Porque requerimento é o que mais tem dentro de uma Câmara, porque todo dia você está na rua. Toda hora você tem um problema, você tem uma coisa para você resolver. E eu tive vários, já fiz vários requerimentos, muitos foram atendidos, alguns estão ainda em processo para ser atendidos. Projeto que eu tenho, cara, eu tenho um projeto aí que é da nomeação da quadra do Senai para Elielto, que é um cara que na minha infância eu tinha muita amizade com ele, depois eu acompanhei ele na prefeitura como secretário de esporte e outras coisas que ele fazia lá dentro. Joguei bola com ele, fui campeão várias vezes com ele quando eu estava na minha juventude jogando bola. Com a aquisição da quadra do Senai agora, nada melhor do que pôr o nome de uma pessoa que estava junto. E agora eu estou fazendo tipo uma emenda em cima para dar uma condição também de colocar o nome de uma pessoa que eu estudei no Senai, de que é o Tião Marreco. A gente vai colocar lá o salão dos times, o nome de Tião Marreco. Então eu já vou entrar com esse tipo uma emenda em cima do projeto que foi feito para a gente fazer a homenagem a essas duas pessoas que passaram por isso. Foi sancionado por João, a gente está lá só esperando a inauguração. Outra coisa também, um outro projeto meu que foi sancionado aí, é em relação a concurso público. Porque as pessoas hoje em dia vão participar do concurso público, não só empresa privada, mas qualquer outro órgão que vai fazer um concurso, a pessoa tem que pagar. Tem gente que não tem esse dinheiro, vai tirar esse dinheiro de um leite, de um filho, de alguma coisa para fazer o pagamento para fazer essa prova e concorrer ao concurso público. E tem vezes que nem resultado tem, fica lá para baixo e esse dinheiro vai fazer falta no futuro. O projeto é qual? Quando tiver um concurso público, igual vai ter agora, que foi anunciado aí, da Guarda Municipal. Da Guarda Municipal, a gente anunciou, o João, prefeito, anunciou, a gente divulgou. Isso aí. Então, quem não tiver condições de pagar uma taxa, que provavelmente deve ter uma taxa para ter o concurso, a pessoa vai lá e doa um sangue. Ele doando sangue, já tem direito a essa verba que ele ia pagar para a taxa, e além disso, ele está ajudando uma família. Ele doa o sangue, pega o comprovante e apresenta na hora de fazer a inscrição. Fazer a inscrição, ele está isento dessa taxa que ele tem que pagar. E com isso, o que? Ele está trazendo o sangue para uma pessoa que está ali, que está precisando de doar um sangue, já recebeu o sangue e tem que repor no banco. Então, esse é de um projeto. Agora, eu tenho outros. Tem 2 que não foi sancionado com o João, a gente está com ele na Câmara, a gente tem que conversar de novo. Que chegou a ser aprovado na Câmara? Passou pela Câmara por 9 votos, que o presidente não vota, né? Entendi. O Hemocentro, o que é isso? Hoje em dia, se você estiver precisando de um sangue, você tem que juntar os amigos seus, pagar a condução, enfrentar uma fila no determinado ponto onde que você vai doar esse sangue, dar sorte de estar liberado para doar, que costuma você chegar lá e você não ter como doar esse sangue, aí você não tem o atestado. Ah, entendi. A pessoa deslocou, já perdeu o dia. Já perdeu o dia e não pode doar porque devido às condições, saúde, sei lá, qualquer coisa que você passa na triagem. E na realidade você fica na mão das pessoas que você pediu aquele sangue para doar, tirou ela do emprego, tirou de casa, levou, gastou condução. Para quê? Para repor um sangue para um familiar seu. Qual que é o objetivo desse projeto? Em Nova Lima, tem muitos espaços lá. Podia criar um hemocentro lá em Nova Lima. Para quê? Lá em Nova Lima, dentro do seu carro, você pega 1, 2, 3 amigos seus, você vai lá e doa seu sangue. A gente criasse um banco de sangue ali dentro, para quê? Uma emergência de alguém, o sangue não ia ficar em Nova Lima, ia voltar para o centro mais capacitado. Você tinha aquele sangue ali. Era mais fácil para você repor um sangue que você está devendo em relação ao que você foi usar dentro da sua família. Então, assim, eu acho que o João vai repensar isso aí, porque é um projeto que é importante para a cidade, que muita gente importante já teve precisando de sangue, você tem que deslocar com as pessoas. Então,
Na oportunidade eu fiz isso porque eu vejo que isso aí é importante pra gente. E o que que ele alegou? A prefeitura? Ele não, né? Isso Teve um isso não é veto, né, prefeitura. que condições de montar Estruturação. estrutura e custo, né? Ah, entendi. E no momento não tinha condições, Isso mas ia gerar custo à ia gerar custo à prefeitura. prefeitura e tal, mas é um custo que a área de saúde talvez conseguiria cobrir isso aí. E a Entendi. gente com a empresa privada fazer uma parceria, né? Porque a gente tem muita empresa privada dentro da cidade que está bem situada dentro, que a gente conseguiria uma ajuda para montar isso aí, que é para o povo. Entendi. E além desse projeto, teve o da Casa Lar, né? Que era um projeto voltado para É um primeiro outro. emprego. Era isso Aí. mesmo? O que acontece, Thiago? Eu como assim, eu tive a oportunidade de ler currículo, de escolher currículo para entrar dentro da empresa. Então, assim, eu via as condições de uma cidade que está dentro de uma grande empresa, de várias grandes empresas, e a mão de obra não era tanto qualificada para trabalhar no setor. E hoje em dia, pior ainda, uma criança que está na casa lá, Explicar, só contextualizar. A Casa Lar recebe pessoas de vulnerabilidade que foram abandonadas pelos pessoas que a pais. mãe não aceita o filho, que o padrasto não quer o filho, que o filho não tem condições de morar no recinto familiar. Aí a prefeitura acolhe essas pessoas, essas crianças, e hoje em dia tem até adulto lá, 19, 20 anos, Tem adulto? Não pode. né? Chega no Mas tem, período que tem que sair, tem que né? sair, entendi. Então o que que acontece? Essas pessoas ficam na casa lá, custeada pela prefeitura. Qual que é o objetivo do projeto? Nós temos várias empresas terceirizadas dentro da cidade de Nova Lima. Afora as empresas que estão sitiadas dentro do município. 10% do quadro de funcionário, 10% do quadro de funcionário de cada empresa que está ali dentro, podia agarinhar uma criança dessa lá. Com o quê? Com meio salário mínimo já estava bom demais. E o objetivo desse projeto era o quê? Essa criança ir para dentro do nicho da empresa. Isso você fala criança, só para também deixar bem claro, ele de 14 para 16 anos, O né? projeto começa com 14 anos. Deixa bem claro aqui que o pessoal também é meio complicado. É porque hoje em dia, se você tratar aquele que vai para a urna lá com 16 anos, que eles são as crianças de hoje em dia, né? Que todo mundo fica doido com 16 anos porque vai começar a votar, né? Vai trabalhar, não Para pode. trabalhar não pode. Eu comecei a trabalhar com 15 Isso aí. anos. Eu, Acho, 15 com ou 10 14. anos, já estava na rua, já 12 anos já estava vivendo a minha vida. Hoje em dia, 16 anos ainda você vê a pessoa como uma criança. Então, assim, que a experiência de vida dela ainda não está contida naquilo que a gente precisa. Então, assim, você pegando uma de 14, 15 anos, você já trazendo dentro da empresa, quando ela tiver no momento de sair da casa lá, ela já tem uma experiência profissional. Não vai ser uma pessoa que vai te trazer problema na rua depois, porque você, como criança, foi jogado numa casa lá, foi tirado do seu lar e colocado numa casa lá. Você imagina quando essa pessoa sair com o trauma de ter vivido a sua vida toda dentro de uma casa lá com pessoas que você não tinha o convívio. Você vai fazer o que na vida? Você não tem nada, expectativa nenhuma quando você sair ali de dentro. E com isso não, você já está com aquele projeto ali, você já está com aquela pessoa ali dentro que pode virar até um diretor de uma empresa, um supervisor de uma empresa, porque é muitos anos ali dentro, aprendendo alguma coisa durante 3, 4 horas de relógio. Então esse é um projeto que foi aprovado pela Câmara e acontece, nós tivemos uma rejeição e ele voltou, está na casa. É coisa também que a gente pode conversar com o João para ver se a gente consegue fazer alguma coisa para isso. E chegando agora, né? A gente já contextualizou que você continuou na mesa diretora, e esse ano teve um fato novo na casa, eu acho que é novo, nós nunca teve isso, né? Que são as emendas impositivas. Explica um pouquinho o que essas emendas e quais que foram as suas, para que direcionamento que você deu a elas. Tiago, eu vou só te voltar no projeto aí, Ah, tá. porque ontem eu entrei na casa com um projeto importante para Nova Lima. Porque essa Covid aí, ela afastou muito a sociedade, afastou pessoas dentro de casa. Porque quando você fica sozinho, é a hora que a cabeça funciona. Pro mal, pro bem. Então, o que aconteceu? A gente ficou afastado da sociedade um do outro. Nem a mão dava. É aquele trem de soquinho. O Sim. contato perdeu. Então, assim, ainda tem gente ainda hoje com esse problema da Covid que ainda sofre com isso. Se você for consultar e ver o que aconteceu, tem empresas aí que estão sofrendo com distúrbio demais, muita gente suicidando. Muita gente tirando sua vida, por quê? Porque isso aí está trazendo uma angústia muito grande. Eu estou com um projeto aí que é custo federal, que chega para a cidade, já entra no município, que é tipo um ônibus. Esse ônibus ele tem ginecologista, psicólogo, oftalmologista e dentista. Pelo que eu levantei nos bairros que a gente está precisando. Não estou falando que a saúde está ruim.
Pode melhorar? Pode, que tudo pode melhorar. Mas eu estou falando que em condições de um atendimento mais humanizado, mais próximo da sociedade. Esse projeto que eu entrei é um ônibus que roda, ele é destinado aos bairros, ele fica no bairro de 8 da manhã, num sábado, até 18 horas. Um cadastro feito pelas pessoas do bairro para ver quem tem vulnerabilidade de ficar indo em posto de saúde, de ficar acompanhando, sentado na cadeira de um dentista esperando a oportunidade para você fazer um tratamento. Esse ônibus vai ser a porta de entrada dos bairros. Então, o que acontece? Se ônibus vai fazer um cadastro, a pessoa vai ser atendida de 8 às 18, com profissionais de primeira linha. Ontem ele entrou na casa, espero que seja aprovado, espero que João tenha um olhar especial sobre ele, porque na realidade a receita já existe na casa. Existe, já é que do é federal. Federal. Simplesmente vai destinar para esse projeto. Então estou contando com isso, estou falando aqui a oportunidade agora, que na hora que chegar a gente vai ver como que vai funcionar. Então é mais uma coisa para o povo que eu estou levando. Em relação à emenda que foi destinada para a gente, foi 1.115.000. Eu destinei 570 mil para a saúde, que é voltada também para as pessoas. Porque essas consultas eletivas, várias consultas estão, bem dizer, demorando demais para ser feita. Então, assim, com esse valor, com esse dinheiro, que não só eu, mas me parece que quase todos destinaram esse valor para a saúde, aquisição de ambulância, consultas eletivas, tratamentos que não demora muito tempo para ser feito. Então, com esse dinheiro que está sendo, principalmente porque, da minha verba que eu destinei lá, pode vir, entre aspas, fazer alguma coisa rápida para as pessoas. Isso aí foi uma das partes na saúde que eu destinei. Porque eu acompanho muito, eu já tive, no início do meu mandato, eu tinha um programa aí de cirurgias, que eu ajudava as pessoas, que eu punha no carro, que eu levava, que eu acompanhava. Eu via como que é a situação de muita gente que precisa fazer essa cirurgia de cataratas, de várias outras coisas. Agora eu não estou tendo condição mais porque a demanda aumenta muito e você não tem como fazer isso. Você faz alguma coisa, mas você não consegue porque a demanda é muito alta. Por isso que eu via que a consulta eletiva ela está muito atrasada e tem muita gente precisando desse apoio. O restante da verba lá que foi destinada, como eu fui nascido e criado no bairro do Matadouro, eu tenho convívio lá, eu tenho os imóveis lá, eu tenho minha família toda de lá. Então eu fui nascido e criado num bairro. A quadra do Matadouro, o nome dela é destinado ao meu pai, que foi a inauguração. Ah, que bacana. Que na época que foi inaugurada lá, uma placa lá que foi no nome do meu pai. Foi o vereador Zuca que pôs na época, destinou para ele, porque era uma das pessoas mais antigas do bairro. Foi presidente da associação, foi um dos fundadores da sede do Matadouro, que ajudou a construir junto com outros lá. Então, assim, quer dizer que o Matadouro, ele tá no sangue, meu. Fui nascido e criado ali, gente. Não tem jeito, não. Pode fazer o que for, mas não, tá no sangue. É a família toda, é primo, é parente. Eu conheço a trajetória de cada um do bairro. Então eu pedi um vestiário que não tem e a cobertura da quadra do Matadouro. O restante da verba, eu pedi no Areião do Matadouro, que meus avós são de lá do Areião do Matadouro. É bem próximo, né? Seguindo em direção a Raposa. Direção a Raposa. Eu pedi lá também, porque era um lugar que eu estava na casa dos meus avós e estava no Matadouro, na casa do meu pai. Então eu via a necessidade disso lá também. Outra coisa foi a necessidade do pessoal trocando de roupa, sem nada, com famílias em volta das quadras, vendo uma situação que não tem necessidade nessa altura da vida nossa hoje. Foi pedido, foi destinado para lá o vestiário e a cobertura também da Areião do Matadouro. E como eu sou um cara virado no esporte, não tem como sair, que eu preocupo com gente, com bola, com várias coisas. Então, o Rosário, como um bairro que eu tenho vários amigos no Rosário, eu vejo a necessidade de uma recuperação lá do campo do Rosário. Então, eu destinei, parece que 170 mil para confecção dos alambrados lá do campo do Rosário e vestiário. O campo do Rosário não fica no Rosário, né? Fica não, subindo o hospital. Hospital, acima do hospital. Isso, só para entender aqui. Que foi destinado lá à comunidade do Rosário, porque eles não tinham espaço na época para... E aí os times de futebol, tudo usa lá. Antes foram feitos, não sei que época que foi, gramou, tal, mas não fez o vestiário, só gramou e alambrou. Entendi. Só que com desleixo, manutenção, o pessoal foi lá, foi roubando tela, roubando tudo.
e ficou lá. Só tem um gramado, não tem trave. Então, com isso, o Rosário tem que pagar campo para jogar. Então, como eu tenho convívio com a turma do Rosário, a gente foi destinado essa verba para vestiário no Rosário, confecção de alambrado. A grama a gente vai ver para frente como que a gente recupera o que está perdido. Então, isso aí foi a medida impositiva minha. Assim, eu trabalhei com saúde, com esporte e com gente, com pessoas e convívio, porque uma quadra coberta você vai trazer mais pessoas para aquele convívio familiar que é nos bairros. E em relação a gente já viu aí essa questão com o esporte. Como que é a sua relação com os clubes, com o amador? A gente vê que sempre você está ali nas suas redes sociais, clube 2, eu não sei nem falar os nomes de todos. Como que você gerencia isso? Como que você lidar com o esporte tão amador? Que eu acompanho outras cidades também, Itabirito, Sabará, o pessoal elogia tanto, acho que a gente de Nova Lima deveria valorizar mais, sabe? Porque quando você vai um pouco para fora, você vê o tanto que o pessoal elogia. Eles elogiam muito o esporte amador na cidade. Como que você é nesse meio? Você gosta, você torce, você tá no jogo final de semana? Ô Thiago, o futebol foi uma coisa que, assim, quando você tá no meio das pessoas, quando você é novo, você tá assim com a cabeça livre para tudo enquanto é coisa, tanto do bem como do mal. O esporte é uma coisa que te limita a viver uma sociedade mais diferenciada. E eu vivi no Matadouro na época que era conturbado, que para você se perder era fácil. Vários amigos que eu tenho, várias pessoas que eu vivi, o convívio que eu tinha era fácil de eu se perder. Graças a Deus isso aí não aconteceu. Hoje é um cara que eu nem bebo, nem fumo, nem faço nada. Minha vida pessoal é uma vida tranquila. E o que me ajudou foi o quê? É o trabalho cedo, que eu saí de casa para trabalhar cedo, e o esporte. Então, o Matadouro, o time do Matadouro, eu já tenho mais ou menos não sei quantas décadas que eu sou presidente do Matadouro. Não pude ser agora, continuar como presidente do Matadouro em relação à política, que eu não posso assumir Você não pode esse cargo. assumir o cargo de presidente. Mas acontece que não tem ninguém para assumir o time do Matadouro, porque é custo, é gasto que não tem retorno. Então, o meu amigo lá que me ajuda é Marquinhos. Marquinhos lá, todo mundo conhece ele lá que mexe com gesso. É eu e ele que segura o Matadouro. Então, agora quem é presidente do Matadouro é minha esposa. Porque ninguém quis pegar. Isso. Se não tem presidente, ia morrer. Entendi. Marquinhos não tinha como ele assumir, que ele já tinha feito os mandatos dele. Eu já estava no segundo e indo. Então, ela agora é presidente, teve que colocar ela, porque não tinha ninguém para assumir. Que se sair fora também, se eu sair também, acabou o time. Porque o uniforme é comigo, eu que tomo conta, eu que lavo, a sede lá debaixo do porão do Matadouro, eu que reformei, eu que coloquei iluminação, sem ser político, sem ter recurso de ninguém, correndo atrás. Então a gente tem um espaço onde que troca de roupa do vestiário, que foi tudo reformado por mim. Tá, mas só para eu entender, isso aí é na sede? Debaixo da sede do Matadouro tem um... Na pracinha. Na pracinha tem um porão que é do time do Matadouro. Ah, não sabia disso. Tem, não. a gente tem um lugar que troca então roupa Entendi. e tudo. Então, assim, é um espaço do time. A sede é da comunidade. Embaixo é do time. Ah, tá. Então, assim, time de futebol que eu ajudo, se eu for citar aqui, eu vou até esquecer alguns. Porque não sei se você já viu que várias camisas aí que eu ajudo, que eu tô ali, que... Você deve ter uma coleção grande, cara, de futebol, né? É, um pouquinho. Ainda jogo ainda bola ainda no Márcio do Vila, que eu sou presidente ainda do Márcio do Vila, que me colocaram lá, porque o pessoal veio tudo de BH pra cá, me convidaram pra jogar, porque não, os caras mais antigos, eles não estão conseguindo jogar. Você chegou mais. a jogar profissional? Só júnior. Só júnior, né? Mas também não deu não, que eu tive que trabalhar e o papai falou que aqui não dava camisa, não. E aí não tinha jeito de sustentar eu com 15 anos, jogando bola e como. Aí tive que sair fora e só... Mas você é bom de bola ou você é só peladeiro? Não, sou ruim, já deu que falar que você fala muito, não. Você xinga, você é bravo. Sou brigão, né? O cara que briga muito joga pouco. Então, assim, ainda tô jogando ainda um pouco, correndo, né, cara? Porque assim, a gente vai perdendo... A cabeça pensa, mas o corpo não fala aquilo que tem que ser feito. Então, em relação ao esporte, o que eu vejo? Eu tenho um time feminino de salão, feminino de campo, feminino de salão, feminino de campo, vários. Então, assim, por que eu sou um cara sediado no esporte? Porque eu vivi aquilo. Eu ainda jogo. E eu vejo dentro do esporte, Thiago, não é só você chegar e ajudar, você tá ali numa confraternização, você tá não. Porque no momento da pessoa estar ali dentro, ela te fala o que ela tá passando na vida dela social. Então, você não ajuda só no esporte para manter os times dentro de campo, você correndo atrás do benefício, de uma ajuda, de um transporte.
Não, você ajuda pessoas individuais que estão passando por necessidade, estão ali tentando buscar no esporte um alívio para sua cabeça. Que tem gente que não tem nem o que ter dentro de casa pro filho, mas ele tá ali tentando sobreviver, tentando falar um pouco tirar um pouco daquela angústia que está dentro do esporte. E você consegue buscar aquilo dentro do esporte. Então o esporte para mim é o quê? É conhecer pessoas, ajudar e viver a vida, cara. Você tá falando isso aí, aconteceu uma experiência que eu passei, né? Agora teve jogo, dois campeonatos brasileiros femininos no Campo do Vila. Foi Cruzeiro no domingo, eu acho, e Atlético na segunda. Não, Cruzeiro no sábado, Atlético na segunda. E nisso eu tava ali, né? Eu moro num prédio ali perto do Matadouro também, e eu tava passando e tinha duas menininhas pegando ingresso, elas todas felizes, vou ver a menina jogar, falou o nome dos jogadores, aí eu brinquei com elas, mas você conhece esse jogador? Eu conheço. Então, acaba, olha só, aquela menina ali que não tinha um lazer, não tinha uma diversão, vai ter um lazer gratuito, vai ter uma oportunidade de ver. E que nem você tá falando, às vezes a gente que tá de fora, eu falo por mim, eu não vivo o universo, não consegue enxergar. O cara que tá ali dentro enxerga e consegue fomentar isso, né? E isso daqui 10, 15 anos vai gerar frutos positivos, né? Igual você falou, é importante aí. A Nova Lima, igual o prefeito tá trazendo muitos esportes, né, para dentro da cidade. Coisa que não tinha, você não via jogo. Só Vila Nova ali. Agora você tá trazendo esporte feminino para a cidade, é o quê? Hoje em dia quem manda no mundo é a mulher, cara. Você tem que baixar a cabeça aí, porque a mulher tá chegando com força. E aí, na realidade, tá trazendo o quê? Para dentro de Nova Lima, tá abrindo campo para Nova Lima. Querendo ou não, daqui a pouco a gente pode pensar numa seleção de futebol feminino para dentro da cidade. Eu acho que já tem, não sei se de campo, mas eu acho que de quadra não, já tem. Não, quadra já tem. Eu tô falando assim, de campo para quê? Para associar aí, não sei se o Vila vai virar SAF, não sei o que vai acontecer com o Vila, mas é o quê? Agregar um feminino aí no Vila. Entendi. Ajuda para isso, a gente pode correr atrás, pode ver o que pode ser feito. Tem várias pessoas que ajudam. Então, assim, eu acho que é uma coisa importante para a caminhada. Essa menina que você viu falando, talvez ela ia estar em algum outro lugar fazendo alguma coisa errada, mas ela foi lá para ver um esporte, que é coisa saudável, que chamou a atenção dela. Sim, sim. Eu senti, agora a gente tá conversando, eu falei, na hora eu falei, que bacana, cara. Já para mim, só de ter aquele jogo ali valeu a pena. E depois eu tava escutando, parece até que deu muito movimento, encheu. No jogo do Cruzeiro, o Sorin tava aí, vi muita gente tirando foto. Isso então são coisas assim, excelentes para a cidade, né? Ô Claudinho, a gente já tá chegando na parte final e gostaria que você falasse um pouco do futuro. O que você planeja aí para esse ano de 2023? Você tem algum projeto que você já tá pensando? Parece que tem uma questão do asilo, né? Ô, Thiago, a gente tá marcado uma visita lá em Brasília, cara, porque você viver só dentro de Nova Lima, você vive num mundo pequeno. Quando você começa a buscar coisas grandes, igual eu trabalhava na Vale, eu andava para todo lugar. Eu vivi o mundo aí. Agora, depois que eu fiquei na política, eu sentei na cadeira, eu não consigo sair nem para vir em BH. Vim aqui hoje, que tem tempão que eu não venho. Então, assim, a gente está buscando aí um encontro aí para ver o que é que chega na cidade, que é posto pelo governo federal para ajudar o povo. Então, é uma das coisas. Esse ônibus que eu já vi, e tem outros aí que eu tô estudando e estou fazendo um projeto. Um dos que eu penso hoje em dia, que tem verba para isso já destinada, é um asilo. Hoje eu estou caminhando para chegar nessa fase aí do idoso. Então, assim, o idoso tem vaga para tudo, né? Tem vaga lá para chegar na frente, entrar na fila lá do caixa, tem vaga de estacionamento na rua, mas na realidade o idoso é o idoso encostado. Você não faz muita questão do idoso. Você gosta muito da mulher bonita, nova, é do cara bonito, novão. Mas quando você vê um idoso, você tem uma rejeição muito grande por ser idoso, que não te traz muito retorno. Retorno como assim, de falar, a pessoa já está começando a chegar numa fase que você vai subindo, depois você nivela e depois você começa a ir. Então, assim, eu penso muito no idoso porque tive minha mãe que já viveu até 84 anos, morreu do meu lado. Assim, meu pai, ele viveu 77 anos, morreu com problemas de saúde que não tinha como, que é problema de mina, não teve oportunidade de viver mais. Então, assim, eu tive um convívio muito bom com meu pai e minha mãe. E eu sei o que o idoso precisa. O idoso precisa é de estar presente com ele. Se você estiver presente com o idoso... A pessoa vai quando que aposenta que o cara morre, né? Se isso o cara aí. parar de fazer atividade... Por que o cara aposenta ele morre? Porque quando ele tá trabalhando, e eu tô nessa fase aí agora, não quer morrer não, tá? Não, você não tá aposentado, não. Já tô aí. E aí o que acontece?
quando o cara aposenta, o cara tem que conviver com muita gente, tá naquela luta, levanta, tem que levantar, tem que ir trabalhar, tal, tal. Quando o cara aposenta, ele fala assim, acabou, eu não, graças a Deus eu aposentei. A alegria do cara é quando ele fala que ele aposentou. Mas ele não sabe que ele tá pegando um cantinho pra ele ficar sozinho. E esse cantinho pra ele sozinho vai trazer o quê? Frustração pra ele, vai trazer uma incapacidade, falar que ele é um Zé Ninguém. Então isso aí pro idoso é muito ruim. O idoso tem que ter muitas coisas nessa cidade nossa. Nós temos condições de fazer o idoso viver o jovem. Vou até te perguntar, você sabe que pé que tá a construção do Vila lá? Ô, Thiago, Isso daí não tem problema também não, porque é do executivo, né? Mas só de não, eu tô curiosidade. vendo que voltaram É que eu vi lá que eles estão mexendo, mas voltaram a tem, fazer tem de novo, vai ser um programação, espaço legal, né? Assim, vai ser um espaço de convívio, parece que eles estão aterrando a piscina para ser compatível com o idoso, mas é porque era funda, né? era muito funda, né? E agora tá fazendo lá, eu acompanhei lá outro dia, entrei para ver, vai ter um espaço legal, vai ter um espaço de dança, vai ter um espaço de acolhimento para ele. Só que é isso aí que eu te falo, vai ter um acolhimento o quê? Em determinado período. Na hora que ele sair do portão para fora, ele é um idoso de novo. Aí é onde que a gente tem que pensar nesse idoso que está ficando do portão para fora dos espaços que a gente está fazendo. Que a vida nossa, a tendência de todo mundo é ser um idoso um dia. Então, eu estou começando a preparar um idoso agora para ele ter um espaçozinho lá na frente. Então, esse projeto que eu estou com ele aí, que a gente vai sentar, vai buscar, vai tentar fazer um recurso, é para isso, é para pensar em alguma coisa nesse idoso que não tem muita coisa para expectativa de vida. Então, eu penso muito nisso porque eu vivi minha mãe, vivi meu pai, vivo meu sogro, minha sogra também, que já são idosos, e várias pessoas que eu tenho amizade no decorrer da minha vida, né? Que eu também já, minha vida já tá bem dizer andada. Então, mais ou menos é isso aí que eu penso. Tio. Tá, excelente. Agora a gente chegou no final mesmo. Gostaria que você deixasse uma mensagem, se tiver algum assunto que a gente não tocou que você queira falar também, mas se não tiver concluído, se estiver satisfeito com o nosso bate-papo, deixar uma mensagem para a população. Tiago, eu não participava de política igual eu te falei aí. Igual o pessoal me via pouco na rua, porque eu não tinha tempo para isso. Chegava em casa, saía 5, chegava em casa, não tinha hora de chegar. Mas só me via nos campos aí final de semana. Então, assim, eu vou pedir ao povo de Nova Lima o seguinte, participa mais. Participa mais, não é na rede social batendo, porque muitas vezes você toma pancada, você é injustiçado, você é criticado por alguma coisa que você faz, mas na realidade a pessoa não sabe o que é que você fez para estar tomando aquela pancada. Eu tô falando agora como política. Como a minha vida pessoal, não tem problema, pode bater, pode falar o que quiser, porque não me afeta em nada, não. Porque eu tenho minha consciência tranquila da minha vivência. Eu tô te falando em relação ao povo participar do que acontece. Nós tivemos o negócio da lama aí, CPI da lama. Muita gente envolvida, muitas famílias envolvidas, e ninguém procurou saber nada. O plenário ficava vazio, era divulgado, veio gente com experiências maciças em relação à enchente, em relação ao desassoreamento de rio, em relação à vivência das pessoas, a comportamento pessoal no momento de tragédia. E aí a gente olhava para o plenário, pouca gente. Nós fizemos um belo trabalho, cara. Nós fizemos um belo trabalho. Nós visitamos várias empresas. Nós visitamos todo mundo que estava ao redor aqui. Nós criamos uma pasta, cara, que é uma pasta que pode pegar e colocar debaixo do braço. Quem estiver querendo estudar alguma coisa, pode pegar ali, que passou muita gente experiente por isso. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que trabalharam comigo nas minerações. Muitas pessoas que eu vivi, que eu estudei, cara. Então, assim, o povo tem que participar das coisas. O plenário nosso fica vazio, só fica cheio quando é interesse próprio. Aí a pessoa vai, manifesta, tem que participar o dia a dia para ver o que está sendo feito. Muitas vezes você é julgado pelo que você vota, mas a pessoa não leva em consideração o que está sendo votado. E aí, um apelo que eu faço às pessoas, participa mais. O plenário está lá, se não couber, marca a presença, vai, questiona. Não é chegar lá e ficar gritando, fazendo auê, que isso aí não leva a nada. Você tem direito à fala? Tem direito à fala. Vai lá e fala o que quiser falando e pronto, acabou. Mas eu acho que o povo tem que entender mais de política, não é só bater na rede social, não é só falar na rede social. E o que acontece? Questionar, tem que viver a política. A partir do momento que você vive as necessidades da cidade, das pessoas, você começa a entender o que é uma política. Sim, para 2023, cara, eu penso que a gente tem que fazer um pouco diferente do que foi feito para trás, que nós tivemos muitas falhas. Assim, a cidade de Nova Lima, ela tem muito para crescer.
ela tem muito para pensar nas pessoas, condições de habitação, que nós estamos um pouco atrasados, infraestrutura, a gente tem muito problema de infraestrutura na cidade, muitas contenções caiu no período de chuva, graças a Deus não caiu a chuva que caiu em São Paulo, aqui. Que se cai era uma catástrofe, muitas condições inseguras aqui, pela experiência que eu tenho, que não sei se é muita, mas a gente corre muito risco aqui na cidade se cair uma chuva daquela que caiu lá. Então, assim, o apelo que eu deixo aqui até para João, cara, que a gente tem um convívio bom, um relacionamento de profissional, não é político. Porque político, eu não trato político com político, porque político fala uma coisa e daqui a pouco muda tudo. Eu trato as pessoas como profissional, porque eu vivi isso. Então eu trato o João como uma pessoa profissional. Então, assim, eu penso que a gente pode fazer diferente. Ele tem tudo para fazer Nova Lima ficar diferente. Ele é um cara novo, tá vivido agora, tá vivendo a vida dele agora, que o ápice da vida dele é essa idade aí de 25 e 30 anos, que é o cara que tá na flor da juventude, para quê? Para galgar muita coisa. Eu vejo que ele é um cara inteligente. Sim, a gente precisa melhorar muita coisa na cidade. Eu não vou ficar questionando o que tem que melhorar, o que tem que fazer. Nova Lima tem que crescer, só isso que eu falo. A gente tem que preocupar mais com faculdade, a gente não tem uma faculdade ali dentro de Porto. Eu tive que estudar, tive que sair para fora, vim para BH. Sem grana, sem lanche, para me estudar, fazer pós, para me correr atrás do meu objetivo, sendo que a gente tem estrutura para montar uma faculdade dentro de Nova Lima. Que é até a pé o cara vai estudar. Anima as crianças, as pessoas, fala assim, você estudou? Estudei, fui a pé, mas acontece que eu fui dentro da minha cidade. A gente precisa de uma faculdade. A gente está trazendo aí a PPP da educação. Vai construir muitas escolas. A minha votação foi a favor, porque eu vi que é um projeto que pode melhorar as escolas nossas, que muitas escolas estão deficitadas em relação às condições. Porque eu entendo que na hora que você faz a licitação é aquela confusão. Para você tentar fazer uma reforma numa escola. Com a PPP eu espero que seja feito aquilo que foi prometido. E que ele pense para frente uma faculdade dentro da cidade de Nova Lima. Porque a gente tinha lá um curso de enfermagem, né? Outra amiga. Que formou muita gente, não era uma faculdade, era um curso técnico. Agora tem no Senai também, né? É, ele tem no Senai agora. Mas assim, uma faculdade dentro da cidade de Nova Lima, uma faculdade de ponta. Dentro da cidade. Nós estamos falando vir aqui. Por Vila da Serra, você tá falando na sede. Dentro da sede. Porque tem gente que não tem condições de ficar bancando lotação para vir estudar. Agora, dentro de tudo que você falou aí, eu só quero fazer um adendo aqui, eu não opino muito, mas eu acho muito importante a participação das pessoas. A gente tem um jornal, a gente sofre não tanto quanto vocês, mas muito parecido, que as pessoas acham que às vezes a função do jornal é legislar, é decidir. O jornal só tem a função de informar. Eu não consigo chegar lá e decidir um voto no Claudinho, eu não consigo chegar lá e decidir uma escolha de obra de João. Eu vou falar, ele escolheu isso e a população decide se isso é certo ou não. Mas o que eu observo, muito bem falado, a gente faz uma publicação, seja qual for a publicação. Eu posso falar, a Nova Lima virou ouro. Vai vir ter gente lá que vai criticar. Mas por que eles vão criticar? Porque o objetivo dessas pessoas, infelizmente, é criticar. E aí também eu acho que faz parte se ela quer ser isso. Mas a população, de uma forma geral, não pode ir nessa onda. E aí eu te falo porque você citou a PPP da educação, teve audiência pública do projeto da Anglo, da PPP da educação. Cara, se eu pegar lá sei lá, a menina que trabalha comigo, a Gisele, se eu pegar 20 pessoas que criticaram, nenhuma participou. Então, essa pessoa não quer construir, ela quer desconstruir. E aí eu faço coro a sua fala, eu acho que a população ela tem que passar a participar mais da construção. Porque para destruir é muito fácil, Claudinho. Destruir qualquer coisa. Você demora anos para construir uma parede aqui, chega ali com um martelo, 2 horas você destrói a parede. Então, eu faço coro a isso e espero que a população entenda. E muito importante você estar vindo aqui, eu até brinquei com você, agora vocês estão mais tranquilos, vereadores, passou aquele início de mandato, a gente consegue conversar melhor, vocês também já têm uma bagagem para conversar. Todo mês a gente vai tentar trazer uma pessoa da Câmara para responder, para que a população também, aqui é um espaço seu, eu não vou aqui te questionar, eu concorde ou não com o que você fala, a população que vai fazer essa avaliação. Mas estou muito satisfeito, eu fiz um elogio hoje num grupo de WhatsApp, falei, o Claudinho fez um curso de oratória, porque ele entrou esse ano falando muito, né, porque você ficava mais calado, mas eu acho muito bom você estar se expressando, mostrando, e a população acho que vai avaliar isso bem positivamente. Ô, Thiago, é importante você trazer todo mundo aqui, né, que cada um tem seu conceito em relação às coisas.
Cara, eu caí numa hora que eu nessa secretaria aí de secretário, nessa mesa diretora de secretário, que eu falei, porra, vocês esperaram esse tempo todo aí para dar estudo para mim? Que Viviana, eu até falei com ela ontem, eu tô tentando fazer a metade do que você fazia, mas eu não consigo não, porque É difícil, cara. na minha época, cara, é assim, eu nunca fui de falar muito. Você vê que eu sou um cara mais calado. É, eu não ficava falando lá, porque igual eu te falei, que eu não gosto muito de ficar me expondo. Quem fala demais atropela muitas coisas e chega na realidade e não faz nada. Eu tenho isso comigo. Quem fala muito, chega na hora, é a mesma coisa dentro de campo, igual você falou aí, né? Você xinga muito e eu não faço nada, porque eu falo muito dentro de campo. Então, assim, eu não, cara, eu não gostava muito de ler, nem nada, não gostava muito de ler livro, nem nada. Infelizmente, na escola você tem que ler, né? Mas, assim, eu não gostava muito de ler, e agora, cara, eu tô tendo que ler. Na hora que eu chego lá, eu falo assim, não, isso tudo, isso é de sacanagem comigo. Igual ontem ainda tem muito mais ainda para entrar de projeto, de requerimento. Assim, ainda foi pautado algumas coisas, tirou de pauta, né? Que se cada um lá deve ter 3, 4 projetos para entrar, fora os requerimentos que todo mundo tem, que a gente ficou no período de dezembro e metade de dezembro até janeiro, fevereiro ali parado. Então, assim, cheguei falando demais, cara. E fico lá em casa lá parado lá um tempão lá sem tomando gelo lá para ver se descansa a garganta, porque eu não sou muito de falar. Mas, Thiago, valeu pela oportunidade aqui, cara, que você ter abrido as portas aqui para mim vir aqui. Assim que você precisar, eu não sou um cara que posso te atender em tudo não, mas que você precisar, a gente tá aí. Se tiver alguma demanda, alguma coisa que o pessoal pode vir a questionar para você, você pode passar para mim que se eu tô começando a entender como que funciona esse negócio de política, que o retorno para as pessoas tem que ser imediato, que as pessoas não podem esperar, principalmente saúde. Ontem a gente levantou lá no plenário em relação à saúde, algumas Nossa, a coisas. farmácia, né? A Você farmácia, até cobrou, né? Essa relação de ter uma farmácia aqui, da pessoa ir buscar o remédio. igual, eu tenho, como o meu público é as pessoas mais, assim, não é as pessoas mais elitizadas, então, assim, a demanda para mim é muito alta, porque o meu convívio é as pessoas de classe média baixa. Então, assim, a necessidade de vida deles, cara, é isso. É ter que sair de Nova Lima 4 horas da manhã para pegar um remédio para um filho que tá doente. Sujeitar a ficar, que antes era aqui debaixo daqui da Santa Efigênia. Ficar ali, levantar 4 horas da manhã para enfrentar uma fila lá que é concorrência com BH, com toda a região de BH ali. Enfrentar uma fila, chegar em casa lá com fome, porque se sair da fila você não pega o remédio. Talvez sem dinheiro, cara, sem condição de ir para BH para fazer isso. Para quê? Para sobrevivência de um filho. Ou então de uma mãe, ou então de uma esposa. Então aquilo ali, cara, ele tocou em mim, eu fiz o requerimento, cheguei a conversar com o secretário, mas, assim, Reacima foi feito, cara. Foi feito um levantamento de todos que pegam esse remédio. É Raposa ou Reação? Raposa, parece que é Reacima. Esse remédio vai lá, busca esse remédio, leva o remédio para a farmácia da cidade e a pessoa simplesmente desloca, vai até a pé e pega esse remédio que é para sobrevivência, cara. E ontem teve esse discurso lá na plenária e eu aproveitei a oportunidade que eles estavam entrando com isso de novo. E eu falei que eu já tinha feito um requerimento desse tipo. E assim, eu acho importante a área de saúde olhar isso para nossa comunidade, porque tem muita gente que precisa desse apoio, cara. Hoje em dia, você falar que todo mundo tem R$ 10 no bolso aí, você tá falando mentira. Porque se você andar na rua aí, nem todo mundo tem R$ 10, não. O cara tem 5, 4, costuma não ter nada. E olha lá, cara. Porque toda hora que você passa assim, você vê. Então, assim, ainda mais você tirar para passagem, para alimentação, para trazer o remédio, todo mês aquilo, mesma coisa. Agora mudou. Agora a farmácia foi lá para Gamileira. Mais longe ainda. Mais longe ainda. Então, assim, sei lá, Diego é um cara que tá fazendo um trabalho excelente na área de saúde, cara. Eu já bati um papo com ele a respeito, ele ficou de olhar isso aí pra gente. Então, assim, um cara competente, um cara que tá na função, que ele tem porte, ele tem qualidade para aquilo, que escuta a gente, ajudou muita gente já que eu pedi, é um cara sensacional. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente pode sentar, aproveitar que entrou outra vez no plenário e João ver aí, junto com o Diego, pra gente ver se a gente consegue ajudar esse povo que tá um pouco deficitado na nossa cidade aí. Excelente. Ô, Claudinho, agora a gente tem que terminar mesmo, passando nosso horário aqui. Muito obrigado pela sua presença, obrigado a todo mundo que acompanhou. Hoje não foi ao vivo, daqui a pouco tá no ar para todo mundo assistir. Até semana que vem com outro convidado. Boa tarde. Ok, obrigado a todos aí. Boa tarde.